João, um menino de aparência humilde, entrou no restaurante mais luxuoso da cidade e logo foi recebido com olhares de desprezo. O garçom não perdeu tempo em humilhá-lo na frente de todos, mas o que ninguém ali sabia era o segredo que aquele garoto guardava, um segredo que mudaria tudo. João caminhava entre as mesas elegantes, segurando firme a alça de sua mochila surrada. O ambiente era sofisticado, com taças de cristal brilhando sob a luz de lustres gigantes e uma música clássica tocando ao fundo. Ele parecia fora de lugar e o garçom Carlos não demorou a expressar isso com sua postura arrogante. Carlos o abordou rapidamente, com um sorriso falso no rosto e uma voz carregada de ironia. "Garoto, perdeu alguma coisa aqui?" perguntou, cruzando os braços e inclinando levemente a cabeça para o lado. João, com a calma de quem já estava acostumado a enfrentar situações difíceis, respondeu educadamente: "Não, senhor. Eu só gostaria de uma mesa para almoçar." A resposta simples pareceu acender algo em Carlos. Ele soltou uma risada debochada e olhou ao redor, como se esperasse que os outros clientes rissem junto com ele. "Uma mesa?" repetiu, agora com um tom claramente sarcástico. "Meu jovem, você tem ideia de quanto custa um prato aqui? Acho que está no lugar errado." Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a cochichar. Alguns olhares eram de pena, outros de reprovação. João olhou para o chão por um momento, sentindo as palavras pesarem em seu coração. Mas ele ergueu a cabeça e encarou Carlos. "Eu só quero comer. Não vejo por que isso seja um problema", disse com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Carlos balançou a cabeça, agora impaciente. "Olha, garoto, não quero ser rude, mas não temos nada aqui para você. Que tal tentar na esquina? Lá talvez encontre algo mais acessível." João permaneceu parado, sem saber se insistia ou se virava e ia embora. Ele estava acostumado a enfrentar desafios, mas a humilhação pública era difícil de suportar. Ainda assim, ele manteve a compostura e respondeu: "Eu só quero uma mesa. Será que posso me sentar?" Antes que Carlos pudesse continuar, algo chamou a atenção de João. Em uma mesa ao fundo, um homem observava tudo com um olhar fixo. Miguel, um homem de terno impecável e um ar sério, não dizia nada, mas parecia avaliar a situação com grande interesse. João percebeu aquele olhar, mas não entendeu por quê. Carlos, por sua vez, nem sequer notou Miguel e continuou com sua postura hostil. "Você ouviu o que eu disse, garoto? Aqui não. É lugar para você", afirmou, gesticulando para que João se retirasse. Com o coração acelerado, João decidiu que não sairia dali. Ele tinha seus motivos para estar naquele restaurante e ninguém, muito menos aquele garçom, o faria mudar de ideia. Enquanto a tensão crescia entre João e o garçom Carlos, a porta do restaurante se abriu, deixando entrar uma brisa suave da tarde. Miguel, o homem que havia observado a cena de longe, se levantou de sua mesa e caminhou lentamente em direção à entrada. Mas antes de qualquer ação dele, um cliente que acabava de chegar desviou a atenção de todos. Um homem alto e bem vestido, chamado Eduardo, entrou no restaurante. Ele era um cliente frequente, conhecido por sua atitude calma e por sempre se sentar na mesma mesa ao fundo, próximo ao bar. Eduardo parecia indiferente à agitação no salão, mas ao passar por João, seu olhar parou no menino por alguns segundos. Carlos rapidamente mudou de postura ao notar Eduardo. O garçom deu um sorriso exagerado, como se quisesse impressionar o cliente importante. "Boa tarde, senhor Eduardo. Sua mesa já está pronta", disse, ignorando completamente João, como se o menino tivesse desaparecido. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele virou levemente a cabeça, observando João com curiosidade. Era como se visse algo familiar no garoto, algo que ele não conseguia explicar. "Quem é ele?" perguntou Eduardo com a voz calma, mas firme. Carlos, que estava tentando manter uma aparência profissional,
Riu nervosamente. Ah, só um garoto perdido estava prestes a pedir que ele saísse. Não se preocupe, senhor. João levantou os olhos para Eduardo, tentando decifrar aquele homem que parecia tão diferente dos outros ali. Havia algo nos olhos de Eduardo, um misto de empatia e dúvida. Perdido? Eduardo repetiu, ainda olhando para João. Ele parece saber muito bem onde está. Carlos ficou desconcertado com a resposta, mas tentou mudar de assunto. Posso acompanhá-lo até sua mesa, senhor? Está pronta, como sempre. Eduardo assentiu, mas antes de seguir para sua mesa, deu uma última olhada em João. O menino percebeu aquele gesto, mas não conseguia entender por que o homem parecia tão interessado nele. Eduardo sentou-se no fundo do restaurante, de onde tinha uma visão clara do que acontecia no salão. Enquanto Carlos retomava sua abordagem hostil a João, Eduardo chamou discretamente um outro garçom e disse, algo em voz baixa. O garçom ouviu atentamente, assentiu e foi embora. Parecia que Eduardo tinha algum plano em mente, mas ninguém no salão sabia o que estava por vir. João, sentindo o peso do ambiente, olhou novamente ao redor. Ele sabia que precisava permanecer firme, mas começava a se questionar se tinha sido uma boa ideia entrar naquele lugar. Porém, ele também sabia que não estava ali por acaso. Algo maior estava prestes a acontecer. João continuava firme em sua posição, apesar da humilhação pública. Carlos, cada vez mais impaciente, olhou ao redor, percebendo que os olhares começavam a se voltar contra ele. Algumas pessoas cochichavam entre si, claramente incomodadas com a forma como ele tratava o menino. Mas ninguém tinha coragem de intervir. De repente, o outro garçom, aquele que havia sido instruído por Eduardo, apareceu com um pequeno caderno de anotações na mão e se dirigiu diretamente a João. Boa tarde, senhor. O senhor gostaria de olhar o cardápio? Perguntou, com um tom respeitoso e educado. Carlos ficou visivelmente surpreso. O que você está fazendo? Sussurrou, puxando o colega pelo braço. Esse garoto não tem dinheiro para comer aqui. Ele nem devia estar aqui. Mas o segundo garçom ignorou o comentário e voltou sua atenção para João, entregando-lhe o cardápio com um sorriso. João pegou o menu hesitante, mas agradeceu com um aceno de cabeça. Pela primeira vez desde que havia entrado no restaurante, ele sentiu que alguém o via como uma pessoa e não como um problema. Do outro lado do salão, Eduardo observava tudo em silêncio, com uma expressão séria. Ele parecia estar esperando o momento certo para agir. Então, ele ergueu a mão e chamou Carlos até sua mesa. Carlos correu prontamente, tentando retomar sua postura de funcionário exemplar. Senhor Eduardo, está tudo do seu agrado? Perguntou com um sorriso forçado. Eduardo olhou para ele com frieza. Não, Carlos, nada aqui está do meu agrado, respondeu secamente. Carlos ficou confuso. Algo errado com sua mesa? Posso corrigir imediatamente. Eduardo o interrompeu. Estou falando sobre como você tratou aquele menino. Carlos congelou. Ele não esperava que Eduardo tivesse notado, ou pior, se importado. Senhor, me desculpe, mas é que ele... Carlos começou, mas Eduardo levantou a mão, cortando qualquer justificativa. Você humilhou uma criança na frente de todo mundo, disse. Eduardo, com a voz baixa, mas carregada de autoridade. Isso é inaceitável. Ele é um cliente, assim como qualquer outra pessoa aqui. Os olhares de todos no salão agora estavam fixos na mesa de Eduardo. Carlos tentava se explicar, mas não conseguia encontrar palavras que justificassem suas ações. O silêncio no restaurante era quase palpável. Nesse momento, Miguel, o homem que também observava tudo desde o início, se levantou de sua mesa e caminhou lentamente até o centro do salão. Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive os de João e Carlos. Algo grande estava prestes a acontecer. Miguel caminhou até o centro do salão com passos firmes e um olhar sério. O ambiente, que já estava tenso, parecia ainda mais carregado de expectativa. Carlos, agora visivelmente desconfortável, tentou manter a postura, mas Miguel,
com sua presença imponente, parecia tornar isso impossível. Ele parou próximo a João, que segurava sua mochila com força, como se buscasse segurança nela. Miguel abaixou-se levemente para ficar na altura do menino e perguntou com um tom gentil: "Você está bem, meu jovem?" João assentiu, mas não disse nada. Ele estava confuso com a situação e com a atenção repentina que recebia. Miguel então se levantou e voltou seu olhar severo para Carlos. "Carlos, venha aqui, agora", ordenou com uma calma que carregava autoridade. Carlos hesitou, mas acabou se aproximando, tentando manter uma postura profissional. "Sim, senhor. Posso ajudá-lo." "Com alguma coisa?" perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Miguel cruzou os braços, encarando-o. "Ajudar? Você acha que humilhar um cliente é parte do seu trabalho?" O garçom ficou sem palavras. Ele abriu a boca para tentar se justificar, mas Miguel não lhe deu chance. "Este menino entrou aqui com a mesma dignidade que qualquer outra pessoa. E você, em vez de tratá-lo com respeito, decidiu que ele era inferior. Por quê? Por causa da roupa que ele veste, da cor da pele dele, ou simplesmente porque achou que ninguém estaria observando?" O silêncio no restaurante era absoluto. Todos os clientes estavam atentos, e Carlos, visivelmente envergonhado, começou a gaguejar. Eu pensei que... Miguel interrompeu. "Você pensou errado. E agora você vai fazer o que deveria ter feito desde o começo. Vai pedir desculpas a ele, aqui e agora, na frente de todos." Carlos olhou ao redor, como se buscasse uma saída, mas percebeu que não tinha escolha. Ele virou-se para João com o rosto corado de vergonha. "Me desculpe, garoto", disse com a voz baixa, quase inaudível. Miguel o corrigiu imediatamente. "Alto e claro, e use o nome dele." Carlos engoliu, em seco, e tentou novamente. "João, eu peço desculpas. Fui desrespeitoso e agi de maneira errada." João olhou para ele, ainda segurando sua mochila. O menino não disse nada, mas o olhar em seus olhos mostrava que ele entendia que aquilo era mais do que sobre ele, era sobre algo maior. Miguel então virou-se para o salão e disse em voz alta: "Que isso sirva como uma lição para todos nós. Ninguém é melhor ou pior que ninguém por causa de sua aparência, sua origem ou qualquer outra coisa. Respeito é o mínimo que devemos oferecer a qualquer ser humano." O salão inteiro irrompeu em aplausos. Clientes que antes estavam em silêncio agora demonstravam apoio e admiração pela atitude de Miguel. Carlos, por sua vez, abaixou a cabeça e se afastou, claramente derrotado. Após a cena no salão, Miguel se aproximou novamente de João e colocou uma mão gentil sobre seu ombro. "Venha comigo, João. Vamos nos sentar", disse com um sorriso tranquilizador. João o seguiu até uma mesa no canto do restaurante, onde Miguel pediu o melhor prato do cardápio para o menino, sem sequer olhar o preço. Enquanto esperavam, Miguel manteve um diálogo simples, tentando deixar João mais confortável. Os outros clientes continuavam a observar, alguns visivelmente emocionados com a reviravolta. A atitude de Miguel havia marcado o ambiente, transformando a tensão inicial em uma reflexão coletiva sobre respeito e empatia. Quando o prato chegou, Miguel olhou para João e perguntou: "Você está bem, filho? Espero que isso não o desanime de lugares como este. Ninguém tem o direito de tratá-lo como algo menos do que uma pessoa digna." João, agora mais à vontade, respondeu com um sorriso tímido. "Estou bem, obrigado, senhor." Miguel sorriu de volta, mas algo em seu olhar mostrava que ele ainda pensava no que havia acontecido. Ele levantou-se da mesa por um momento, dirigindo-se ao gerente do restaurante. "Quero que Carlos seja afastado hoje mesmo. Não vou tolerar esse tipo de comportamento em meu estabelecimento", disse com firmeza. Foi só então que o segredo veio à tona. Miguel não era apenas um cliente. Ele era o verdadeiro dono daquele restaurante. A revelação fez os funcionários e até mesmo alguns clientes trocarem olhares surpresos. O impacto do momento era evidente.
Miguel voltou à mesa de João e, antes de se sentar novamente, disse com um tom gentil, mas determinado: Sempre lembre-se disso, João. O mundo pode ser injusto às vezes, mas nunca deixe que a atitude de outras pessoas defina o que você merece. João sorriu, agora mais confiante, e começou a comer. Aquela refeição não era apenas um prato de comida. Era um símbolo de que ele tinha tanto valor quanto qualquer outra pessoa naquele restaurante. Enquanto saía do restaurante, João olhou para Miguel e agradeceu mais uma vez. Obrigado por acreditar em mim. Miguel assentiu sorrindo. Você merece. Nunca se esqueça disso. O vídeo termina com uma reflexão. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência ou origem, sem conhecer sua história? Lembre-se, tratar os outros com respeito é uma escolha, que pode mudar vidas. E você, já presenciou ou viveu algo assim? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.